Mas, em suma, Deus abria um caminho para falar ao coração do rei numa linguagem mansa e humilde que ele entenderia, para que pudesse governar melhor ao que era mundo na sua época e cuidar de seu povo, o povo de Deus, apesar de cativos. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Provérbios 8:16. Comunicar com os santos nas suas necessidades não é somente na questão de suprimento alimentar, é dividir o peso e carregar o fardo. Pedir misericórdia diante de todos os movimentos e palavras, porque não há um justo sequer. Saber que, embora as nossas vidas estejam nas mãos de Deus, seremos ameaçados de morte e, embora ameaçados de morte, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Só precisamos lembrar que um dia faz declaração a outro dia, de forma visível, mas fácil de ler, e estamos quase sempre ao lado de alunos ou de professores. Mas há muitas respostas dos entes individuais e particulares e exclusivas que nos ocorrem da parte de Deus à noite, na solidão de humanos e no caminho apesar da escuridão. Uma visão de noite. Provérbios 12:13. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Romanos 13, 1-3. Deus poderia converter Nabucodonosor antes de tudo isto. Se Deus não conhecesse o futuro que já se desenrolava diante dele, mas orientou a Nabucodonosor, perto e através de seus servos, governando em cativeiro, ou em cativeiro governando, poções dados por eles ao imperador. E a razão da vida dos caldeus passou a ser por causa de Daniel e do Deus cuja morada não é com os homens, mas é Deus acima de todas as concepções de deuses no mundo inteiro. Há um Deus nos céus que fará saber o bem a qualquer homem da terra em favor de seus servos e filhos. Salmo 139:16. Governando no cativeiro. E a mim me foi revelado este segredo,
não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. O coração do rei estava cheio de temores, incertezas, medo do futuro, da sua integridade real e física, e que sabedoria ou mistério se travava que ele não alcançava nem se lembrava, apesar de todo o esforço mental. Afinal, o sonho era real, o seu cumprimento dramático e espantoso, e o seu poder imperial insuficiente para lembrar e se desvencilhar do cumprimento terrível daquele sonho. Mas, em suma, Deus abria um caminho para falar ao coração do rei numa linguagem mansa e humilde que ele entenderia, para que pudesse governar melhor ao que era mundo na sua época e cuidar de seu povo, o povo de Deus, apesar de cativos. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Provérbios 8:16. Contando o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a bragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Estava diante de Nabucodonosor um sermão escatológico, um calendário ou uma agenda precisa do que aconteceria com todos os reinos do mundo debaixo da potente mão de Deus, cuja verdade de fala tem como tipo e figura cabeça, peito, tronco, braços, ventre, coxas, pernas e pés, ouro, prata, cobre, ferro e barro. Há abundantes informações para todos os tempos futuros da terra. Jeremias 23:28. Interpretando o sonho. Este é o sonho, também a interpretação dele daremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro,
Isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Para quem tem ouvidos para ouvir, o Senhor tem assumido por soberania todos os reinos do mundo, desde Nabucodonosor,